Qual a característica do TDAH na criança? Então, uma criança tem alguma dificuldade escolar, alguma dificuldade de comportamento, só que isso não basta. Tem que ser, no mínimo, em 2 ambientes diferentes. Então, essa criança vai ter algum déficit. Se ela for mais do lado, um funcionamento mais hiperativo, impulsivo, ela vai ser aquela criança que não vai conseguir ficar quieta na cadeira, vai ficar sempre chamando um coleguinha e com o motorzinho ligado. Só que isso precisa também se manifestar em 2 ambientes diferentes, normalmente em casa. Então, uma criança que pode ser algo desafiadora, pode ser um pouco desorganizada, perder muito as suas coisas, pode ser considerada uma criança indisciplinada e, em alguns casos, preguiçosa. No adulto, pode permanecer os sintomas que se manifestaram na infância, na fase adulta, mas o que a gente percebe é que o TDAH no adulto é principalmente do subtipo desatento. Não consegue ter a atenção sustentada durante um tempo adequado, normalmente em atividades que a recompensa não é muito imediata. Então, essas atividades que Por exemplo, ler um livro? Por exemplo, ler um livro. Por exemplo, fazer um trabalho burocrático e difícil de ser feito no trabalho, numa empresa, estudar. Não tem aquela recompensa imediata, então ele não consegue ter a atenção sustentada. Mas a característica principal do TDAH acaba que com as informações veiculadas nas redes sociais, os pacientes focam muito na atenção e na procrastinação. Uhum. Só que um déficit muito importante que a gente sempre tem que avaliar no paciente que está suspeitando de um TDAH é a disfunção executiva. O que é a disfunção executiva? É a dificuldade no planejamento, na organização, na tomada de decisões, no controle de impulsos e no controle comportamental. É um pouco complexo falar dessa forma, mas, dando um exemplo de consultório sobre um caso sobre um paciente, por exemplo, ele quis estudar para um concurso público. E aí, quando você estuda para o concurso público, você já tem sua vida, você tem seu trabalho, você tem sua família. Então, você tem o horário do seu trabalho para sustentar sua casa, tem contas a pagar. Então, você já tem a sua vida já. Tem que administrar aquele tempo. Tem que administrar a sua vida para conseguir se dedicar a também estudar para aquele objetivo. Isso. Aí uma pessoa pensa, não, eu quero fazer um concurso público. Então, eu tenho que mudar a minha vida, eu tenho que avaliar onde que eu vou conseguir ter um tempo a mais para poder estudar. Então, isso vai na função do planejamento. Aí, perfeito, a pessoa planejou, ela vai, terça-feira eu trabalho menos, eu vou ter mais tempo, e aí já vai para a questão da organização. Quais são as matérias que eu preciso estudar? Eu vou fazer um cursinho ou não vou fazer um cursinho? Eu vou estudar fazendo questão, não vou estudar fazendo questão? E aí, colocar o plano em prática, organizar como que isso vai acontecer. E aí, por exemplo, está faltando 5 meses para o concurso. E a pessoa precisa agora decidir quais são as matérias mais importantes. Então, olha, não vai dar para estudar tudo. Preciso priorizar uma matéria que tem maior chance de cair. E a pessoa precisa ser decidida. E aí, por exemplo, aí a pessoa decide, não, preciso estudar X matéria que cai mais. E aí, quando ela começa a estudar, ela precisa controlar os seus impulsos para não, quando ela começou a estudar lá, para não, tô com sede, vou beber água. Aí eu volto pro estudo. Preciso comprar uma escova de dente. Aí entra no celular, começa a escovar, pensa nas 1 milhão de coisas que ela precisa comprar, e aí o estudo mesmo acaba indo embora. Então, o TDAH e a disfunção executiva, ela acaba tendo muita dificuldade para botar esse plano, por exemplo, para o concurso público em prática. Ele pode não falhar em todas essas etapas que você falou, mas de repente uma delas vai pesar mais ali, ele não vai conseguir administrar tão bem para chegar naquele objetivo. Isso, até porque também a gente acaba classificando em TDAH leve, moderado e grave. E o TDAH leve, muitas vezes ele acaba passando batido. O TDAH moderado já tem assim, uma certa disfuncionalidade, e o TDAH grave
muita disfuncionalidade, quase pegando toda esses capacidades cognitivas superiores. Que seria aquela pessoa que ela não consegue se nem desenvolver. começar uma tarefa. Não consegue. E aí o TDAH, ele pode trazer muito prejuízo na vida dessa pessoa. Inclusive, um TDAH adulto não tratado está muito relacionado à depressão. Muitas vezes a gente acaba diagnosticando um paciente no consultório, mas a principal queixa não é um TDAH, é uma depressão. Aí você vai analisar a história de vida dele, ele acabou se frustrando em vários quesitos, vários sonhos foram deixados para trás. E aí a gente vai investigando a história de vida, né, na época da escola. É muito importante pegar uma informação colateral dos familiares, não só a informação do paciente. Então, o familiar é importante nesse processo de diagnóstico e de tratamento? Muito importante. Muito importante. A gente sempre precisa ter uma história colateral, até porque o diagnóstico da psiquiatria, ele depende de uma anamnese muito bem feita. A anamnese, os dados que a gente colhe durante uma consulta. Não existe um exame que o paciente vai fazer de imagem e que vai ali te dar um diagnóstico dizendo, não, tem aqui um pontinho nesse exame que a gente pode dizer que ele tem. Isso não existe. Temos um teste neuropsicológico. O SR, é esse? AR, tem? Não, esse acaba sendo um questionário que a gente podemos utilizar durante o processo diagnóstico, mas a avaliação neuropsicológica, e normalmente a gente não pede o teste para confirmar normalmente, a gente pede para descartar outras situações. Por exemplo, temos os transtornos do aprendizado, que acaba também sendo um diagnóstico confundidor importante do TDAH, como dislexia, descalculia. E aí acaba que confunde um pouco. Confunde muito o diagnóstico. A criança tem muita dificuldade na escola, não consegue concentrar na aula de matemática, não consegue concentrar na aula de português, não consegue ler um livro, não por um déficit atencional, mas realmente por um transtorno do aprendizado ali, que acaba gerando prejuízo na vida dessa pessoa. E normalmente com a criança, se aquilo ali ela não consegue, tem uma dificuldade, ela costuma deixar de lado e não querer mais fazer aquela atividade porque ela não consegue sair dali, então naturalmente ela abandona, né? Naturalmente abandona. E aí, naturalmente as notas acabam sendo prejudicadas. E aí entra naquela história da criança preguiçosa, que não quer saber de ler, Sim. Que não quer saber de estudar, mas que na verdade não consegue mesmo, né? Não é? Sim. E acho que, ainda mais se for numa fase de alfabetização, ela não consegue nem verbalizar isso, né? Não consegue. Se tá naquela fase 6, 7 anos ali, ela não vai conseguir verbalizar que ela não está conseguindo fazer aquelas ligações das letras ou dos números para chegar no resultado que é esperado para ela naquela idade. São diagnósticos que acaba que eles não são muito valorizados, né? Muito pouco falado. Dislexia um pouco mais, mas descalculia quase não é. A dislexia, a criança tem que necessariamente na fase de alfabetização. Pode permanecer durante a fase adulta. Não, mas digo assim, antes da alfabetização, acho que não é diagnosticável ou é? Ou é a partir da alfabetização que é possível um diagnóstico? Normalmente, a partir da alfabetização, sim. Que é a organização dos fonemas, das palavras, e aí faz esse diagnóstico e com auxílio muito do fonoaudiólogo. Você falou da dislexia, você falou uma outra, desculpa. Descalculia. Descalculia seria o quê? Uma dificuldade com os números, basicamente, uma dificuldade com os números. Não consegue entender muito os conceitos numéricos de soma, subtração, e aí a pessoa acaba postergando todas as atividades que envolvem números. E aí esse processo pode ser confundido com uma falta de atenção e com TDAH. Se você gostou desse corte, você pode conferir esse conteúdo na íntegra clicando no link aqui ao lado. Não deixe de dar aquela curtida, se inscreva no canal e não deixe de seguir a Wi-Fi nas redes sociais. Os links vão estar na descrição. Lembrando que esse corte é um oferecimento da Interlife. Até a próxima!